Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Quando o assunto do trimestre tem sido Cristo nas Escrituras, ou Cristologia Bíblica, como alguns chamam. E as nossas lições são para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje já é de número 12, e esta lição é Jesus é o Cristo. É a importância de dizer que o homem, Jesus, é o Cristo, para ficar correspondente à doutrina bíblica, no sentido de que Jesus, de fato, veio em carne. Uma das características de uma doutrina verdadeira, enquanto é do anticristo, alusão a uma possível citação de Jesus como que só representando, como se fosse um homem. Mas a verdade é que é Jesus, homem. E veremos isso durante a nossa lição, esse destaque importante, argumentado pelos muitos textos e citações. A nossa lição número 12 vai estar distribuída em 3 subtítulos: a existência de Jesus, o testemunho de Jesus, o nome de Jesus. E propomos como texto áureo Atos capítulo 17, versos 2 e 3, onde encontramos o texto: E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E aí a nossa lição, Jesus é o Cristo. Ficando bem claro para dizer que o homem Jesus é o Cristo. E nisto consideremos também a palavra que diz, no que se refere a nós termos para receber um filho que se nos deu, aquele que seria nascido de uma mulher, de uma virgem, tomando a nossa natureza carnal, humana. Mas ainda temos como leitura bíblica em classe Mateus capítulo 16, verso 13 até 17, onde o texto diz para nós: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias,
ou um dos profetas? Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí, o nosso texto áureo, nossa leitura bíblica em classe, identificando e já mostrando o nosso propósito de mostrar que o Cristo, o enviado de Deus, seria um homem tirado dentre nós, ou, na expressão mais correta de João, capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. E mais ainda, e nós vimos a sua glória em carne, como sendo o unigênito Filho de Deus. E continuando, podemos entrar na nossa introdução, que diz: ao longo deste trimestre, falamos sobre a pessoa e obra de Cristo, sem sermos incisivos o suficiente sobre o fato de Jesus, ou de que Jesus é o Cristo, ou sobre como tudo que estava escrito na lei e nos profetas acerca do Cristo cumpriu-se inequivocadamente na pessoa de Jesus, o Nazareno. Portanto, nesta lição, desejamos considerar a importância crucial deste fato para a veracidade e eficácia da mensagem do Evangelho, bem como as provas principais de que esse Jesus que é pregado há 2000 anos é o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, o homem, filho de Maria, o homem, filho do carpinteiro, e que também esteve trabalhando na carpintaria. O homem, Jesus, é o Cristo. E já consideramos que esse fato visto na terra é natural, mas também lá no céu, quando vemos em Apocalipse e outras expressões em Ezequiel, sempre Jesus, ou o unigênito de Deus glorificado no céu, sempre é chamado Filho do Homem, ou seja, um homem como outros homens na face da terra. Só que esse Jesus não mais está em carne, não o vemos mais assim, mas aquele que se manifestou em carne, depois foi glorificado e hoje está em espírito e com todo o poder e glória lhe sendo dados, para também ele poder dizer que viria outra vez, sim, mas na glória do Pai. Continuando, temos o primeiro subtítulo da nossa lição, que diz a existência de Jesus. Ou seja, o Jesus é verdadeiro, o Jesus que nasceu em Belém, criado em Nazaré, o Jesus que esteve oculto por cerca de 30 anos, mas depois saiu para o seu ministério público, curando todos os enfermos, ensinando o povo, libertando os oprimidos pelo diabo e andando, sim, andando de povoado em povoado, pregando a palavra. O Evangelho de Deus, a boa nova de Deus ao mundo, que era o perdão dos pecados num sacrifício de um cordeiro que Deus mesmo providenciou. O que João Batista disse ao apontar Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Assim, num primeiro parágrafo, num primeiro texto, podemos ler e se diz para nós: já estudamos a lição anterior à humanidade de Cristo, no intuito de determinar que ele realmente se fez homem e não apenas assumiu uma aparência humana, como alguns entendem erroneamente. Mas agora precisamos considerar também que os evangelhos, ao relatarem a vida e obra de Jesus, com o objetivo de provar que ele é o Cristo, necessariamente partem da premissa de que esse Jesus realmente existiu. Pode parecer desnecessário ou redundante dizer isso, mas o fato é que, assim como todos os aspectos da doutrina cristológica, a existência e a historicidade de Jesus também é questionada, negada ou distorcida pelos incrédulos de hoje, como o foi ao longo desses últimos 2000 anos. E, providencialmente, os evangelistas se preocuparam também com isto, pois se pudesse ser demonstrado que Jesus nunca existiu, mas que ele é apenas um personagem fictício, um mito religioso, como os deuses gregos, por exemplo, todo evangelho cairia por terra. Mas Jesus existiu, esteve nesta terra e como homem, sim, que ele assumiu essa natureza, sendo unigênito de Deus e sendo o Pai da eternidade, o Deus forte e o príncipe da paz, consideremos, sim, ele existiu, fazendo-se homem, vivendo a nossa natureza neste mundo, ao nascer da mulher, da Virgem, chamada Maria. E aí temos este texto que colocamos, 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 5, observem com detalhes, com uma certa crítica, o dito de Paulo ao escrever, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo, homem. Ele faz questão de falar do nome Jesus e frisar homem, e não um ser angelical se fazendo de homem. Não se fazendo. Ele se fez, conforme Hebreus capítulo 1, ele veio como homem, se fazendo homem, se colocando como um de nós, para ser nosso parente, direito legal de ser nosso remidor, e também para morrer. Como morreria ele se estivesse aqui como um anjo representando ser um homem? Não. Jesus, o Messias, se fez homem e era Jesus de Nazaré. Continuando, um segundo texto da nossa lição, nesse primeiro subtítulo, a existência de Jesus. Assim, podemos dizer que o propósito inicial dos evangelistas é estabelecer a historicidade de Jesus, isto é, que realmente existiu um homem cuja vida e obra provam que ele é o Cristo. Dado o público original, o contexto particular de cada um deles, naturalmente, alguns evangelistas são mais incisivos neste ponto, mas todos têm o cuidado de apresentar fatos, de contar a história real
de Jesus e de certificar-se da veracidade do que relatam, seja consultando fontes primárias, a saber, o testemunho daqueles que viram e ouviram estas coisas, especialmente os discípulos e apóstolos, seja baseando-se na memória das coisas que eles mesmos testemunharam. E as diferenças de narrativa, cuidado com isso, e as diferenças de narrativa entre um evangelista e outro, quanto a um mesmo acontecimento, ao invés de prejudicarem, apenas corroboram, confirmam o seu intuito de contar exatamente aquilo que um grande número de testemunhas viu e ouviu, cada uma tendo uma diferente apreensão das circunstâncias, mas todas concordando quanto à essência do fato. Aí percebamos que os evangelistas falando de Jesus num assunto, seja a cura do cego na entrada de Jericó, um cego ou dois, e falando outras histórias como a tempestade no mar e outros ocorridos com Jesus, há uma diferença de colocação. É algo normal, como vamos supor, batida de carros numa rua, ou se estudar os fatos, aí as testemunhas arroladas, uma vai dizer que um vinha com tal velocidade e o outro com menos velocidade, o outro pode afirmar que vinham na mesma velocidade, ou inverter as coisas. Um vai dizer que era branco o carro que vinha de cima, e o outro vai dizer, não é branco, é prata, e o outro vai estar preocupado, não sei, é azul, é branco, é prata, eu acho que era azul claro, porque não atentou direito, não lhe chamou atenção o detalhe para gravar. Mas o fato é real. Houve uma batida de carro naquela rua. Assim, é real. A existência de um homem chamado Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré e que morreu crucificado, sentenciado por Pôncio Pilatos. Mas segue-se. Ao terceiro dia ressuscitou e subiu para os céus. Então, essa história que nós estamos falando, essa narrativa de um homem, Jesus, a existência real dele, nós vemos, por exemplo, em Lucas, no capítulo 1, verso de 1 a 4, quando a narrativa de Lucas é essa: tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram ou aconteceram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas é um modelo de um evangelista que não acompanhou Jesus, não andou com Jesus, mas narra segundo a sua pesquisa, vendo as testemunhas existentes que lhe contaram o que Jesus falou, o que Jesus fez. Mas aí já temos diferente, em Mateus, em Marcos, João
testemunhas oculares que andaram com Jesus, especialmente, mais acertadamente, os apóstolos Mateus e João. Também nós temos lá em Atos, capítulo 1, versos 21 até 25, não vou estar lendo, mas lembrando, uma vez que em Atos capítulo 1, os discípulos reunidos, antes de Jesus subir ao céu, eles concordaram, os 11 apóstolos, de que precisava constituir um novo apóstolo, o 12º, em lugar de Judas, o traidor, que se matou. E a condição para ser chamado apóstolo era daqueles que andaram conosco desde a Galileia até esses tempos, sendo testemunhas de tudo que Jesus, o Nazareno, fez, e eles viram e ouviram. Escolher, por fim, Matias, segundo a orientação de Deus, para ser o apóstolo, em substituição de Judas Iscariotes. Podemos estar abrindo na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, e verso 16 a 18, o que Pedro diz ao afirmar: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida, a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem eu tenho comprazido. E ouvimos essa voz, dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ou seja, os discípulos ouviram Deus falar de Jesus, sendo ele o Cristo, como também João Batista. Ele viu, quando o Espírito Santo desceu do céu sobre Jesus, que tinha acabado de ser batizado em águas. Ele ouviu a voz: este é meu filho, em quem me comprazo ou me alegro. Aí, afirmativas, testemunhos dos nossos apóstolos. Ainda um terceiro texto, um terceiro parágrafo, e que diz: acrescente-se a isso o fato de que os evangelistas também se preocuparam em contextualizar seu relato de acordo com datas, lugares, personalidades e eventos de conhecimento geral dos seus leitores. Os apóstolos e evangelistas não poderiam relatar um acontecimento inverídico dentro desse contexto de acontecimentos verídicos, históricos, registrados. Mas continuemos a ler o texto. Relativamente imediato àquela geração, sem serem facilmente desmentidos pelos seus adversários. E se os grandes acontecimentos dos primeiros dias da vinda de Cristo a este mundo passaram despercebidos pela multidão, o Jesus nascer, por exemplo, em Belém, passou desapercebido. Como já observamos em lição anterior, os últimos da sua manifestação pública repercutiram de tal forma por toda a Judéia, Samaria e Galileia, e que somente um estrangeiro poderia ignorá-los por completo. E nem os judeus incrédulos podiam negar o impacto que havia causado sobre a nação, porque que um homem, Jesus de Nazaré,
fazia prodígios, curava enfermos e etc. Pronto, correu notícia por toda a Judéia, também Samaria, também Galileia, e saiu também para outros países daquela região do Oriente Médio, como Tiro, Sidom, Fenícia, e até mesmo na Grécia. Temos notícia, como possivelmente registrado em João, em um dos seus capítulos, lá pelo capítulo 13, possivelmente, que gregos tinham ouvido falar do homem de Nazaré chamado Jesus e vieram de longe para vê-lo, para ouvi-lo e terem o testemunho ocular dos seus feitos. Assim, outros textos são apresentados como argumento dessa nossa colocação, como em Lucas capítulo 1, o verso 5. A narrativa de Lucas é mais própria de um historiador e, com isso, é cheia de datas e de ocorrências da mesma época. E o verso 5 diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Como também passando para o capítulo 2, sim, capítulo 2 do mesmo Lucas, ele descreve nos versos 1 e 2 o acontecimento desse jeito. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, ou seja, Lucas, historiador, vai contando a história de Jesus desde o seu nascimento, sim, citando personalidades, datas e também acontecimentos paralelos para se situar exatamente que o personagem Jesus é um a mais no meio das histórias daquela época. Continuando, capítulo 3 de Lucas, olha Lucas como está rico nessas informações para precisar que houve uma existência de Jesus em tal época e sendo autoridades ou personalidades da época, e leiamos capítulo 3, verso 1 e 2. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Até algo, vamos dizer assim, surpreendente. 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, o que a Bíblia explica. Um sendo sogro, o outro o genro naturalmente, e os dois exercendo ou atendendo o sacerdócio. E aos olhos do povo eram 2 sumos sacerdotes. Um absurdo, algo contrário às Escrituras, que sempre deveria ser um sumo sacerdote. Mas tudo se explica, mas mostra que nesta época, com esse fato impróprio, mas houve o ato impróprio e houve ali um Jesus e outros personagens como o sacerdote Zacarias. Muito bem.
Nesse mesmo livro de Lucas, nós temos no capítulo 24 a citação de quando Jesus, já ressuscitado, veio ao encontro de 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús e se deu de desentendido, porque eles estavam entristecidos, conversando sobre o fato de Jesus ter morrido. E eles diziam: Jesus, em quem nós tínhamos a esperança da redenção de Israel, morreu e já é o 3º dia. E Jesus se colocou perguntando: de quem vocês estão falando? Qual é o fato? E eles disseram: você por acaso é estrangeiro? Você não estava presente aqui? Porque é notório que Jesus de Nazaré esteve operando no meio do povo grandes sinais e veio com grande virtude da parte de Deus. E quem poderia ignorar aquilo se era tão notório? Só mesmo se fosse um estrangeiro que chegasse para aquele momento ali em Jerusalém. Mas continua a evidências para mostrar a época que este homem chamado Jesus, ou Jesus de Nazaré, de fato operou poderosamente, mostrando-se e provando ser o Cristo de Deus. Assim, em Atos capítulo 10, os versos 37 e 38 dizem: esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, as citações de que era notório por todo o lugar do Oriente Médio que houve um homem, Jesus, esse é o seu nome, que operou grandiosamente como testemunha e enviado de Deus, mostrando-se assim ser o Messias prometido pelas Escrituras. Ainda em João capítulo 11, os versos 47 e 48, quando podemos ler: depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis. E vai propor que é adequado morrer um homem do que a nação se perder. Mas, ou seja, demonstração de que preferiam estar no serviço e na obediência e temor, sim, temor dos romanos, questão política, do que no temor de Deus, e rejeitando aquele que mostrava, tinha provas nos seus feitos de que era o Messias, Filho de Deus. Tudo isso mostrando que existiu sim um Jesus de Nazaré, que operou tudo isso de forma notória, às claras, nada escondido, para que se provasse que o Messias era presente. Muito bem, mas vamos continuar indo para um segundo subtítulo, cujo título é O Testemunho de Jesus. Aí vamos ver
o próprio testemunho de Jesus sobre o fato dele ser o Cristo. E um primeiro parágrafo, ou um texto, primeiro, está em tela, e lendo, dizemos: além de estabelecerem que Jesus realmente existiu, certificando-nos de que as coisas que relatam a seu respeito são baseadas no testemunho daqueles que as viram e ouviram, ou delas participaram, os evangelistas demonstram que Jesus é o Cristo, principalmente relatando muitos dos sinais que ele operou e explicando como as profecias messiânicas se cumpriram em cada passo de sua vida. E a esses dois argumentos acrescentam também a confissão que fizeram muitos daqueles que viram e ouviram Jesus, de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. De fato, essa confissão é tão importante que é chamada de testemunho, mas é ainda mais importante que a percepção física que muitos tiveram de Jesus, pois aqueles que o confessaram como Cristo fizeram-no por terem apreendido pela fé ou compreendido pela fé uma realidade inalcançável pelos sentidos físicos, a realidade divina de Jesus. Daí a bem-aventurança daqueles que, mesmo não tendo visto Jesus fisicamente, creram nele. E observe que na nossa leitura bíblica de classe, nós lemos Pedro confessando: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que ele era bem-aventurado porque o Pai lhe tinha revelado. Assim também há muitos até hoje. Sobre eles está a certeza que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nele está a verdade de ser o Redentor de toda a humanidade. Não viram, não ouviram, mas creram somente nestas passagens testemunhas dos seus feitos. E além do mais tem as Escrituras, e além do mais há muitos Jesus, sim, aparece ou se manifesta a eles com milagres, prodígios, orientações, e todos têm certeza de que Jesus é vivo, como ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não está mais em carne, mas presente em espírito, chamado o Consolador, que seria enviado. Assim, temos os testemunhos, outra vez em Lucas, no capítulo 24, verso 44 e 45, quando as Escrituras contam para nós: disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E ele diz que se cumpria nele tudo o que disseram os profetas, o que se encontrava na lei e o que se encontrava nos salmos. Abra agora também a sua Bíblia e vamos para a primeira carta de João. Sim, primeira carta, primeiro capítulo, primeiros versos, e agora de uma forma contrária. É João testificando não de um Jesus que ele não viu ou não ouviu, mas de um Jesus que ele apalpou ou abraçou. E assim é a expressão dos primeiros versos dessa carta no seu primeiro capítulo. E lemos: o que era desde o princípio, o que vimos,
com nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada, o que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Aí observem que João testifica que ouviu Jesus, viu Jesus, tocou em Jesus, diferente dos que são também chamados bem-aventurados, porque sem ver, sem ouvir, já creram na mensagem verdadeira do Jesus de Nazaré, que veio para salvar a humanidade. Como também nós temos em João, no Evangelho de João, no capítulo 20, mais um relato de João, e que nos diz assim, verso 27, depois Jesus diz a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, verso 29, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Numa das aparições de Jesus aos discípulos, Tomé estava ausente e, sendo informado, não creu, ainda que todos os seus colegas, todos os seus colegas das andanças com Jesus, testificassem, Jesus ressuscitou sim, apareceu entre nós. Ele disse, não creio, a não ser que eu toque nas suas feridas. Pronto, numa segunda oportunidade, Jesus cobra dele isso. Tomé, olha, sou eu mesmo, vem, toca-me, olha aqui o buraco dos cravos, olha aqui o rasgo da lança, põe o teu dedo aqui, põe a tua mão aqui. Ou seja, Jesus em carne, após a ressurreição, chama Tomé para, se importa ver, ouvir e tocar, faça isso, Tomé. E ele agora se arrepende da sua afirmativa e declara crer que Jesus, sim, o companheiro nas caminhanças desde Nazaré, é o Cristo. Mas creu porque viu. Mas que bom, ele creu. E foi repreendido, mas depois pôde testificar até esse fato para comprovar que Jesus, de fato, é o Cristo. Mas, indo à frente, na nossa lição, ainda no segundo subtítulo, o testemunho de Jesus, o texto em tela diz, mas muitos ainda questionam, porque o próprio Jesus não admitiu com mais frequência ser o Cristo, ou sequer jamais afirmou abertamente ser o Filho de Deus. Atenção, é porque ainda que seu testemunho seria verdadeiro se ele falasse de si mesmo. Jesus abriu a mão até dessa prerrogativa para condescender com a fraqueza dos homens e permitir que outros testificassem em seu favor, o que tornaria os incrédulos no testemunho do Pai, através dos sinais, e dos profetas, ainda mais inexcusáveis. Tanto que, nas poucas ocasiões em que admitiu ser o Cristo ou o Filho de Deus,
perante a multidão, foi terrivelmente hostilizado. Então, neste texto, se alguém questionou porque Jesus não falou com mais frequência que ele era o Cristo, o Filho de Deus, na verdade ele falou algumas vezes, mas quantas vezes foi rejeitado? E em vez de crerem, aí sim, se opuseram, porque levados pela aparência de Jesus na carne, você é de carne e homem como qualquer outro, não é o Messias, não é o Filho de Deus, esquecendo a palavra, e o Verbo se faria carne e habitaria entre nós, e toda a humanidade veria a Deus, ou toda a carne veria a Deus. Como? Que se manifestaria em carne. E assim nós temos textos diversos, como em João capítulo 5, vamos abrir João, lá no capítulo 5, no verso 30 a 36, a narrativa que aqui temos, 30, Jesus dizendo: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu jugo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens. É a afirmativa que aqui ainda temos no verso 34. Mas, ou seja, se ele testificar de si não aceitavam, por que então não aceitavam o testemunho de João Batista, que era reconhecido notoriamente como um profeta vindo da parte de Deus e que dizia que o Messias estava entre eles e que o Messias, e conta já alguns fatos. Mas, no capítulo 5, verso 39, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, eles diziam que as Escrituras era para eles a fonte da vida, e por que não queriam Jesus se as Escrituras apontavam Jesus? Aí vamos falar, por exemplo, que de Jesus estava bem claro o dizer que ele viria e entraria em Jerusalém e de uma forma, vamos dizer assim, ovacionada, porque todos estariam clamando: bendito vem o Filho de Deus, bendito vem o Filho de Davi, Rei de Israel. Ou seja, falavam de Jesus que, humilde, entrava em Jerusalém montado num jumentinho, filho de jumenta. Muito bem, o sinal está claro, então era para eles crer. E depois ainda, quando Jesus foi crucificado, tudo se cumpriu, quando as Escrituras diziam que ele seria crucificado e que iam dar para ele beber fel, e que na sua sede dariam a ele vinagre, e que tirariam as suas roupas e repartiriam entre si, mas que a sua túnica, por ser costurada de alto a baixo, eles não partiriam, eles iriam lançar sortes. Tudo isso é Escrituras, mostrando que o Jesus que eles viam e podiam tocar como homem, era de fato o Messias, porque com ele aconteciam todos os sinais preditos. Mas vamos ainda em João, outra vez, no capítulo 15, verso 22, 23 e também 25, 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado.
Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Ou seja, Jesus está falando claramente que é o Filho de Deus. E mostrando sinais. Olha, quantos milagres, quantos prodígios, quantas maravilhas, e eles não creram. Então, Jesus falou que era o Messias, mas o povo é que não aceitava. Voltando em João, aqui mesmo em João, já no capítulo 10, nos versos 30 a 36, nós temos Jesus se declarando claramente como o Filho de Deus, ao dizer claramente que ele e o Pai eram um. E outras afirmações nesses 6 versos que estão aqui, do verso 30 ao 36. O verso 30 dizendo: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. E Jesus se defende e mostra que estava escrito nas Escrituras, de que aquele a quem a palavra de Deus é revelada ou é dada, esse é chamado de Deus. E porque ele estava estranhando dizer que era filho de Deus, que era algo próprio das Escrituras, o linguajar das Escrituras. Na verdade, eles não queriam aceitar que aquele homem, sem aparência exterior, não tinha beleza nem formosura para que o destacasse como especial, fosse o Cristo, Filho de Deus. Então, a própria carne de Jesus levou-os a endurecerem-se e não crerem. Caso também dos moradores de Nazaré, que olharam Jesus: esse aí é o filho do carpinteiro. E Jesus disse que o profeta não é reconhecido senão na sua própria terra e entre os seus conterrâneos, e falou daquela forma. Mas temos também ainda em Mateus capítulo 26, abramos em Mateus no capítulo 26, versos 62 a 65. O que Mateus escreveu? 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, falando o sumo sacerdote para Jesus, que estava sendo interrogado numa reunião dos grandes, dos principais, dos sacerdotes e sumos sacerdotes, ou sumo sacerdote. Então, leio de novo o 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: não respondes coisa alguma aos que te depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Verso 64, Jesus disse-lhes: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Ou seja, Jesus fala que é, e eles não crendo, dizem que Jesus estava blasfemando. Na verdade, eles estavam na incredulidade. Mas avancemos e vamos estar no terceiro subtítulo dessa nossa lição. O nome de Jesus, o nome Jesus. O texto diz:
Dentre os muitos títulos atribuídos e com direito a Cristo, somente um podemos dizer que é o seu nome e que sintetiza tudo aquilo que ele é: Jesus, que significa salvação, ou o Senhor salva. E essa palavra Senhor está referindo-se a Deus. O Senhor salva, Deus salva, Yahvé, Jeová salva. Seria o significado da palavra Jesus. Mas lendo ainda o texto: pois foi com este nome que ele entrou no mundo e foi conhecido na sua humilhação, como também com esse nome ele voltou para o Pai e foi exaltado soberanamente sobre todo nome que se nomeia nos céus e na terra, e por este nome será conhecido por toda a eternidade. Portanto, é prova também de que Jesus é o Cristo, a eficácia espiritual do seu nome, pois todo aquele que crê no nome de Jesus é salvo. Faz os sinais que ele fez quando esteve entre nós, subjuga e vence as potestades do mal, os demônios, reconhece que Jesus é o nome do Cristo de Deus, assim como também é perseguido e odiado pelo mundo por causa deste nome. Com efeito, toda a veracidade ou eficácia da fé cristã derivam do poder do nome de Jesus, que, se não fosse o nome de Cristo, do Filho de Deus, logo a igreja nascente teria se desfeito como obra dos homens e não de Deus. Então, aqui o destaque, a importância, a veracidade de que no nome de Jesus há poder. E aí, nós vamos ver em Mateus capítulo 1, verso 21, que o anjo disse para Maria: aquele que de ti há de nascer deverá ter o nome de Jesus. E no outro lugar se diz, o anjo disse para Maria: e ele será chamado o Filho de Deus e salvará o seu povo dos seus pecados. Em Filipenses capítulo 2, aquele texto bonito que fala de Jesus, homem, sendo obediente ao Pai em tudo, até mesmo na morte, e morte vergonhosa da cruz. A palavra em Filipenses é que Deus o exaltou soberanamente. Verso 2, capítulo 2, verso 9, e leio: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E foi assim que o nome de Jesus era usado para testificar daquele que foi enviado da parte de Deus, como na hora de expulsar demônio se fala no nome de Jesus, como também na hora da cura, em nome de Jesus, ser curado. E por causa do poder do nome de Jesus, havia curas, prodígios, maravilhas no meio do povo. Nome Jesus. Assim nós temos também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, mais narrativas, mais registros. Atos no capítulo 4, o verso 10, 11 e 12. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra
que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, qual o nome que é dado? Jesus. Jesus e Jesus. O nome com que é conhecido na nossa língua, ou o nome correspondente a Jesus nas línguas diversas que há pelo mundo todo. Mas continuemos, voltando ao capítulo 3, no verso 12 em diante. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro, sim, logo depois de ser batizado com o Espírito Santo, pregando em Jerusalém, numa oportunidade em que ele determinou que um coxo se levantasse e andasse, em nome de Jesus, levanta e anda. Pronto. Aquele então enfermo, impossibilitado de andar, estava andando, pulando, alegre, dando glória a Deus e apegando-se a Pedro. E Pedro então usa esse momento e dá o testemunho. O nome de Jesus foi invocado sobre ele, e o poder que há no nome de Jesus, o Nazareno, ele está são e vossos olhos podem contemplar. Pronto. Um testemunho forte como esse de Atos 3. E outros mais, indo aqui, aproveitando que estamos abertos em Atos, no capítulo 5, o verso 34 em diante, o texto nos diz: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, Pedro e João. Verso 35. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se juntou o número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Continua Gamaliel no verso 37. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E assim, irmão, no mundo todo, muitos se levantaram, dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, muita gente proclamando o seu nome como um grande nome. Todos passaram, morreram, e a sua memória ficou no esquecimento. Assim, este sábio Gamaliel aconselha: olha, houve um tal de Teudas aí, houve um tal de Judas Galileu, houve outros mais que se levantaram, mas deu em nada. Mas se agora este homem, Jesus, for de Deus, vocês não podem apagar ou fazer parar. E vocês estariam combatendo contra Deus. Agora vejamos que nós estamos 2000 anos depois, ainda falando no nome glorioso de Jesus, o Nazareno,
o filho da Virgem de Nazaré? Sim, Maria, que foi depois desposada com José, o carpinteiro. Muito bem, aí está o nome de Jesus, que é sobre todo nome e proclamado através dos séculos e séculos e agora milênios. E em Lucas capítulo 10, o verso 17, uma expressão só que queremos ler e que nos diz desta forma: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Ou seja, os discípulos, uma oportunidade que foram mandados à frente para pregar o Evangelho, preparando o caminho para Jesus depois visitar a uma gente que já sabia dele e que já o creria mais fácil, vamos dizer assim, na nossa fragilidade humana. E eles foram e operaram prodígios e maravilhas, usando o nome, que nome? Jesus. Pronto. E volto agora testificando. No teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Muito bem. E assim encerramos essa lição, na qual temos falado que Jesus, o homem, o Nazareno, o filho de Maria e de José, Jesus, aquele que viveu entre outros homens e como homem, esteve em todo o seu tempo para depois morrer para a expiação do nosso pecado. É algo veraz. E ele é chamado Jesus e nesse nome há poder. Concluímos então a nossa lição lendo esse texto final em tela que diz: depois de estudar diversos aspectos da cristologia bíblica ao longo deste trimestre, sem de modo algum termos esgotado as riquezas imensuráveis deste tema, que podemos invocar o nome de Jesus com maior convicção de que na sua pessoa gloriosa estão contidas todas essas riquezas, para que possamos acessá-las e desfrutar delas com mais e mais abundância, para a nossa total satisfação e felicidade eterna. Portanto, encerramos a nossa lição, a lição número 12, com o título Jesus é o Cristo, ou forçando mais o nosso objetivo, o homem Jesus, o Jesus Nazareno é o Cristo. Temos estudado este assunto em um desenvolvimento da lição em 3 subtítulos. O primeiro, a existência de Jesus, o testemunho de Jesus, o nome de Jesus e assim concluindo. Muito bem, lembramos o nosso textuário para essa lição. Jesus é o Cristo, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 2 e 3, quando Paulo diz: como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E assim que Deus nos abençoe. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se.
clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.